Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje eu vou fazer uma análise sobre a série da Netflix, que está causando bastante polêmica, que é a série Dahmer, o Canibal americano. E a minha análise é baseada nos princípios da psicologia do desenvolvimento. E enquanto, a minha função de psicóloga clínica, de analisar esses casos sob o ponto de vista do desenvolvimento da personalidade, do desenvolvimento emocional, do desenvolvimento infantil, da psicopatologia. É um caso, que foi julgado e que teve um final trágico para as vítimas, e para a pessoa que cometeu os crimes. Então, o julgamento, como eu trabalho enquanto psicóloga, ele não pertence a essa minha discussão. A minha função é descrever, analisar, explicar as motivações. E eu sei que muita gente está aqui para aliviar suas tensões, as suas emoções, as suas angústias despertadas na série, as suas inquietações. E é muito importante a gente entender que a gente estabelece relações, inclusive com aquilo que a gente assiste. Então, se você é afetado por isso e que se isso reverbera dentro de você, se isso se mantém dentro de você enquanto uma angústia, isso fala menos da pessoa que você está vendo e mais de você, tá? Então existe muita identificação, muito medo, e a minha análise vai passar também por essa abordagem. Então é muito importante quando você se relaciona com uma série, com alguma obra de arte, com algum filme, você fazer essa análise de como esse material, esse conteúdo lhe afeta. O que te chama atenção, o que te causa medo, como isso serve para você elaborar algumas emoções, como isso serve para você entender um pouco mais sobre você também. Então, como é que foi a relação de vocês com esse conteúdo? É muito importante analisar, porque corre o risco, que é o propósito inclusive da série, de você sentir uma forte empatia pelo assassino, porque você vê a história dele contextualizada. E toda vez que você vê uma história fragmentada, você tem um prejuízo na capacidade de sentir empatia por aquela pessoa. Então, uma das queixas que tem aparecido por aqui é porque as pessoas não sentem tanta empatia com as vítimas e sentem mais empatia com o assassino, o Jeff. Porque é justamente isso, o espaço que foi reservado para as vítimas dentro da série foi muito pequeno, porque o objetivo era contar a história contextualizada do Jeff Dahmer. E aí quando você vê uma história contextualizada, você vê todas as partes da pessoa, você vê as partes cruéis, sádicas, criminosas, mas você vê também a parte humana, a parte frágil, a parte que tenta se controlar, a parte que usa várias defesas, que sofre abandonos e tudo. Então, quando você vê uma pessoa inteira, corre um grande risco de você sentir empatia por essa pessoa. E aí a série faz isso, faz você sentir empatia com uma pessoa que cometeu crimes, assim, bizarros. E a gente também precisa entender e não também se culpar, porque você não tem tanta empatia assim com as vítimas, nem com as famílias, porque a gente não viu detalhes da história dessas famílias e dessas vítimas. Um exercício básico que a gente faz para ter essa empatia imagine se fosse uma das vítimas fosse alguém da sua família. Então isso é muito triste, ter um fim desse jeito, ter seus corpos tratados dessa maneira, não ter a dignidade de enterrar, de velar os seus parentes e tudo. Mas a minha proposta também não é desenvolver essa empatia, é analisar o caso, tá bom? Mas é importante vocês pensarem nesse impacto que a série dá, nessa contextualização da história de um serial killer, que é raro da gente ver, E aí, nesse contexto todo, eu queria partir de uma reflexão com vocês que algumas coisas elas vivem muito bem quando elas se restringem ao mundo da fantasia. E aí, no mundo da fantasia,
você visita esse mundo particularmente, você tem o controle dessas fantasias, e isso é até muito prazeroso, é um segredo só seu. Então, quantas fantasias passam pelas cabeças, né, de todos nós, de todos vocês que estão assistindo aí, que são segredos, que são impulsos, que são pensamentos que aparecem, que são altamente condenáveis. Então, a gente tem muitas fantasias, tem controle sobre isso. Todos nós temos o nosso mundinho secreto, que guarda coisas às vezes moralmente inaceitáveis. Tem algumas pessoas que adoecem por conta dessas fantasias que são moralmente condenáveis. Então todos nós temos esse mundinho secreto, e é muito gostoso saber que esse mundinho fica no campo da fantasia e que a gente tem controle sobre ele. Mas algumas pessoas não têm controle sobre o que é alimentado na fantasia, e algumas adoecem, e adoecem de várias maneiras. Várias patologias são justificadas pelo descontrole desses impulsos, às vezes agressivos, sexuais, e que a mente encontra várias maneiras de tentar lidar com essas questões. Então, quando a gente cultiva algo na nossa fantasia, seja a fantasia mais primitiva da infância, quando eu falo primitiva, eu não estou fazendo juízo de valor, eu estou falando que foi primeiro, né, das nossas fantasias mais antigas na nossa mente, mais confusas, mais potentes. Quando a gente vê isso representado na realidade por alguém, isso causa um pavor terrível. Isso pode causar um medo, um pânico, mas também pode causar um encantamento, um endeusamento desse mártir, desse herói que chegou lá e fez o que muita gente fantasia. Então, gente, o que eu quero dizer é que nas nossas fantasias, no nosso desenvolvimento, todos nós passamos por várias etapas, e que a gente tem guardado sementinhas de muitas coisas, coisas boas, coisas mais perversas e tudo, e que existem escalas de apresentação dessas fantasias. Não é por acaso que existe uma explosão da indústria pornográfica, e se você for lá e digitar vísceras, você vai ver um monte de frases terríveis dizendo, ai, apareceu as vísceras dela e tal, com referência a sexo anal e tudo, né, de entrar no corpo do outro. Fisting, que é aquela prática de abrir, enfiar o braço no ânus de alguém para ver lá dentro as vísceras e tal, para sentir que tá tocando as vísceras. Então, gente, tem escalas das fantasias sexuais, né? E só que assim, nessas escalas tem só aquela pessoa que pensa e morre de medo, tem aquela pessoa que tem seu mundinho secreto na sua pornografia, e tem aquelas pessoas que vão na realidade lá e fazem a coisa, e isso assusta muito, tá? Então, existem essas escalas do sadismo, e eu queria perguntar para vocês, assim, até para iniciar essa discussão, né? Como é que está organizado e como é que se expressa o seu sadismo oral? Porque isso é uma constante no nosso desenvolvimento emocional. É o primeiro tipo de agressividade que a gente experimenta, que deixa registros na nossa memória. Como eu disse, existem escalas. Então tem aquelas pessoas que vão gostar de morder no ato sexual, tem aquelas pessoas que quando estão querendo devorar alguém, deslocam e devoram um sanduíche, devoram compulsivamente a comida, né? E existem os casos extremos aí do canibalismo, que tem todo um sentido também. E o canibalismo, se a gente for pensar na nossa cultura, ele tem várias apresentações, em alguns rituais, ele é até muito aceito. Se eu não me engano, eu ouvi, não faz muito tempo, um ritual que tem agora que a placenta do bebê, não sei se ela é ingerida ou se ela é comida, eu até esqueci de pesquisar, mas eu fiquei assim meio perplexa, né, com essa, mas isso dentro de uma concepção filosófica, não sei se é religiosa e tudo, mas aqui em casa, ali no banheiro, tem um dentinho da Aruana guardado, um pedacinho de osso. O pai dela gosta de guardar todos os dentes dela dentro de uma caixinha. Por quê? Porque isso ele tem a posse de representações da infância dela a partir daquele pedacinho do corpo dela. Então, gente, como eu falei pra vocês, tudo tem escalas, né? E muitas vezes, quando a gente perde o controle, é porque ou a gente está sob muito estresse,
sobre compulsões, o superego frágil, o ego frágil, e aí o que você guarda, ninguém garante que um dia vai sair. Tá? Então, todos nós passamos por essa fase que o Dahmer chegou na realidade e exercitou tudo que é do sadismo oral e causa muito espanto nas pessoas que assistem. Mas todos nós passamos por essa fase. Então, como é que está aí organizado o seu sadismo oral? Essa é uma grande questão que deve ser resolvida. E aí eu vou partir de uma discussão, para a gente entrar no caso do Dahmer, de uma discussão contextualizada, tá? Aqui a gente trabalha com hipóteses diagnósticas, hipóteses psicodinâmicas, porque eu não avaliei o caso, não avaliei dados de entrevista, dados da série, né, um pouquinho aqui, outro ali, mas são hipóteses e eu não entendo por que essa tara por diagnóstico, porque até mesmo para os profissionais, a gente trabalha em cima das apresentações sintomáticas. Então, se a pessoa está apresentando uma coisa, eu vou lá trabalhar em cima daquilo, né? E a gente tem quase que uma nuvem, isso mais ou menos indica tal coisa. Essa precisão diagnóstica, ela é muito difícil da gente conseguir. E também isso vai depender muito de como a pessoa conta a história. Às vezes ela não sabe contar a sua história, ou ela interpretou de uma forma errada a história, ou os pais não querem contar a história como ela de fato se deu. Então a gente sempre o clínico, ele é como um arqueólogo, ele vai investigando, catando os pedacinhos das coisas, montando uma história e lançando algumas hipóteses. Então, o mais importante é a compreensão psicodinâmica da situação, até porque a personalidade ela não é, ela é muito flexível, ela é muito dinâmica, ela pode ir variando em determinados ambientes, em determinados aspectos, diante de determinados estressores. Tá? Então, antes de pensar no Dahmer, pensem no seu sadismo oral aí, tá bom? E aí eu trouxe para vocês uma explicação sobre o desenvolvimento desse estágio da personalidade. Tá? Todos nós passamos por uma fase de sadismo oral. Na verdade, o que é isso? É que a gente vive frustrações desde que a gente nasce e toda frustração tem uma reação normal de agressividade. O problema é que essa frustração de 0 a 1 ano e meio ela é vivida com a mais intensa resposta de raiva, ou seja, é uma raiva destrutiva que quer destruir aquilo que causa essa frustração. Por quê? Porque uma frustração nessa fase da vida, ela não é vivida como uma frustração, ela é vivida como uma ameaça de morte. Então, o nível, o simbolismo da frustração, que é uma ameaça de morte, demanda do indivíduo, do psiquismo precoce aí de um bebê, que ele reaja na mesma proporção. Então, como o bebê não tem um ego estruturado, não tem uma boa compreensão da realidade, por conta de imaturidade cognitiva, e como ele não tem o superego organizado para conter esses impulsos, um bebezinho é puro impulso. Então, na fantasia do bebê, uma frustração é uma ameaça de morte e isso vai gerar uma agressividade destrutiva. Tanto é que você vê os bebês pequenos sem filtro, batendo, mordendo. E por quê? Porque eles conseguem se expressar com o domínio que eles têm da oralidade. Então, nessa fantasia primitiva e infantil, quando você é frustrado, você não tem filtro, você parte para destruir o objeto da sua frustração. Só que um bebê de 1 ano, ele não tem estrutura cognitiva para elaborar um plano, para seduzir, para matar e destruir alguém. Isso fica muito no nível da fantasia, isso vai se tornar uma constante nas nossas memórias mais primitivas. Além disso, com o progresso de uma pequena autonomia do bebê, quando ele começa a andar, a falar, aqui por volta de 1 ano e meio até uns 3 anos, o bebê sente que ele fica rivalizando com os pais em busca de um certo controle, porque ele saiu de uma condição de uma dependência extrema. Então, ele sente esse prazer da autonomia e aí ele tem naturalmente uma necessidade de controle extremo. Porém, se o ambiente dessa criança já era muito instável, agressivo, que causava muita angústia, muita ansiedade, de alguma maneira,
essa necessidade de controle, ela sai do nível da normalidade e ela se torna assim excessiva e marca muito a formação da personalidade. Por quê? Porque a criança, de alguma maneira, nessa fase que ela ganha autonomia, um pouquinho de poder, ela fica desesperada por sentir o ambiente inseguro, instável e não digno de confiança, e ela vai sentir muito prazer quando ela se sentir no controle da situação. Só que ainda nesse contexto, as emoções são muito imaturas e explosivas, impulsivas e explosivas. Então é um controle que, se for possível, é um controle sádico. Se for possível você amarrar a pessoa, fazer a pessoa ali de teu escravo, né? Então não tem muita moral, não tem muito filtro para essa necessidade de controle. Então ela se torna muito explosiva, agressiva, e isso fica registrado nas nossas fantasias. São experiências carregadas de emoções. Logo, falando do ponto de vista neurológico, é lógico que tudo que é carregado de emoção guarda um espaço enorme na nossa memória. Só que fica muito confuso porque a gente não tem uma consciência muito bem estruturada, uma capacidade de compreensão da realidade, e isso fica guardado como se fossem impulsos. Mais tarde a gente vai amadurecendo o nosso ego, o nosso superego, enxergando melhor a realidade, enxergando que a gente precisa dos outros, e você vai contendo esses impulsos. Mas você põe defesas em cima desses impulsos. Eles ficam ali, embaixo. Se essas defesas falharem, eles podem sair de várias maneiras. Inclusive, eles podem se voltar contra você e você se autodestruir. Mas também eles podem se voltar contra o outro e você destruir o outro. Isso vai depender de toda uma configuração do contexto, do ambiente, que vai fazer você se lembrar dessa necessidade de destruir e regredir esses estágios de impulsos primitivos que envolvem esse sadismo oral e o prazer com controle. Então, todos nós passamos por esses estágios do desenvolvimento emocional. Deixa eu ver aqui. Então, quais são as características do sadismo oral, né? Aqueles impulsos que te fazem ter vontade de atacar alguém pela boca, atacar alguma coisa pela boca, deslocar agressividade pela boca, morder, engolir, devorar, incorporar o outro a você, porque nessa fase a gente vive relações simbióticas. Então a mente, né, ela é projetada para sentir o outro misturado a você. E como o bebê tem o exercício da oralidade muito forte, na fantasia infantil isso fica registrado como engolir o outro, literalmente. Mas é uma fantasia infantil, tá? Para isso chegar na realidade só no estado patológico. Porque nem o bebê consegue, porque ele não tem condições maturacionais para elaborar um plano e fazer isso. Mas eles tentam, tá? Então existe também essa necessidade de misturar o outro ao seu corpo. Aqui tem uma foto de um bebê mordido numa creche. Provavelmente, por algum motivo, ele deve ter irritado um coleguinha que só sabe se proteger pela agressividade oral, porque é assim que eles sabem se proteger. E aí, se vocês forem abrir o Google e verem os relatos e fotos de crianças agredidas em creche sendo mordidas, vocês vão ver o que é o sadismo oral na base do desenvolvimento. Então, o bebê que agrediu esse bebezinho aqui, né, ele estava possuído por essa raiva destrutiva que ataca pela oralidade, que morde, que quer engolir, que quer devorar, que quer destruir a pessoa que frustrou, tá? São algumas das características. Então, se você viveu muitos estressores nessa fase desse sadismo, se você passou por muitos traumas, digamos assim, nessa fase, você tem uma grande chance de revisitar esse sadismo de vez em quando. Mas dependendo das condições do seu ego, da sua saúde, do seu superego, você cria formas de disfarçar esse sadismo. O sexo é uma dessas formas, a compulsão sexual é uma dessas formas. Porque o sexo envolve também muita agressividade. Até essa coisa de você invadir o corpo do outro, que é da estrutura normal da sexualidade, é um tipo de mistura do corpo no outro. Então, às vezes, quando você tem uma vontade súbita e compulsiva de manter relação sexual, você pode estar querendo visitar esse sadismo oral aí. Como eu disse, tudo
está organizado em níveis de acordo com o desenvolvimento da sua personalidade. Mas também, junto com a agressividade desse período, existem muitos prazeres orais que vão ficar também guardados nas nossas fantasias, nas nossas memórias. Um desses prazeres é a estrutura simbiótica das relações. O que é isso? O próprio bebê mamando, vejam só, se eu descrevesse para vocês, a pessoa sente prazer quando ela tem a parte do corpo dentro da boca dela. Parece uma coisa meio bizarra. Mas olha aqui, na base do nosso desenvolvimento, nós estamos grudados no corpo de alguém, ouvindo o batimento cardíaco de alguém e associando isso a prazer. E colocando partes do corpo do outro dentro da boca de você. Então, a incorporação, ela é tanto uma atitude agressiva de morder, destruir e engolir aquilo que te ameaça, como também engolir e incorporar aquilo que você ama e que te dá muito prazer. Então, as estruturas desse período oral de relação são aquelas que são simbióticas, ou seja, o bebê precisa estar grudado no corpo da mãe e quando a mãe se afasta, ele tem muita ansiedade de morrer. E se ativa a ansiedade de morrer, a agressividade que vai ser ativada vai ser a agressividade sádica. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque esse é o perfil do Jeff Dahmer, né? Só que, como eu disse, uma coisa é você ter isso no nível da fantasia e adaptando para o que é socialmente aceito, moralmente aceito. Mas você tem essa vontade de estar grudado no seu namorado, de manter relações sexuais, de se sentir junto, de se sentir um com o outro, né? O problema é, no caso do Jeff, o caráter patológico disso, ou seja, a pessoa tem que estar grudada nele, porque se ela sair, ele destrói, porque ele fica... quebra essa simbiose que ele precisa e ele ativa a agressividade sádica e ele destrói e devora. E aí, nesse contexto da simbiose, é muito importante essa necessidade de fusão com o outro, como se ele fizesse parte de você. Então, muitas vezes vocês vão ver nas próprias fantasias sexuais de muitas pessoas, elas terem prazer em engolir o sêmen, e algumas ainda relatam que engolir suor do outro, engolir partes do que o corpo do outro produz, numa fantasia que é despertada na sexualidade, de que você está pegando um pedacinho do outro, do que o corpo dele produz, e somando ao seu corpo, incorporando isso. Então, lamber suor, engolir sêmen, aproveitar esses fluidos, e chega nos níveis também de parafilia, de algumas patologias, de engolir o xixi, não desperdiçar nada que sai do corpo do outro e tal, né? E você vai ver isso em vários níveis também. Mas isso são características dessa necessidade de um estado fusionado, de se sentir misturado com o outro. E o sexo é um contexto que te leva automaticamente a essa sensação de se misturar com o outro. Além disso, o prazer oral, toda essa atmosfera oral, ela é naturalmente narcisista. Porque é a parte do narcisismo normal que todos nós vivemos, em que você não enxerga o outro separado de você. Você enxerga tudo como se fosse um grande eu, como se o outro fosse uma extensão sua. Então isso te faz ter prejuízos na empatia, porque você não enxerga claramente o outro e suas necessidades. Você enxerga como se fosse fragmentos, objetos, tudo fragmentado. Aí enxerga o mundo de forma fragmentada e lembre-se, quanto mais você enxerga as coisas fragmentadas, menos você desenvolve a capacidade de amar, de cuidar. Você enxerga mais como uma extensão do seu eu, logo você objetifica essa pessoa em prol das necessidades do seu eu. Então essa é uma estrutura narcisista natural. E aí prejudica o desenvolvimento. Nesse estágio ainda não existe essa capacidade de empatia e de culpa das crianças, né? E assim, existe uma constatação interessante. É que você passa 9 meses na barriga da sua mãe. E você tá ali colecionando memórias da vida intrauterina.
E aí quando você está com 6 meses, né, você ainda não alcançou o tempo que você viveu na vida intrauterina. Então você tem mais memória da vida intrauterina do que da vida fora da barriga. Então, por mais que a criança nasça, ela já vem com um repertório de experiências vividas na vida intrauterina. E aí, ela pode se refugiar para esse estado que a gente chama anobjetal, que é de estar dentro do ventre de alguém, ouvindo o barulho das vísceras de alguém, ouvindo o batimento cardíaco de alguém. Então, o bebê, quando ele está no colo, ouvindo o batimento cardíaco da mãe, é como se ele estivesse regredindo para o estado da vida intrauterina para ele se sentir acolhido, porque é uma situação mais marcante no sentido da gente se sentir protegido, em paz e saciado, sem tantas angústias. É a vida no ventre. Então, nesse contexto, para vocês entenderem, existem muitos prazeres. Esses prazeres vão compor a sexualidade adulta, mas eles não são genitais. São prazeres típicos, que a gente chama de pré-genitais, são prazeres típicos dessa atmosfera da oralidade. Aí você vai encontrar um Jeff Dahmer que não gosta da sexualidade genital, que sente prazer com vísceras e que tem preferência por sexo oral, por praticar o sexo oral nas suas vítimas depois de mortas. Ou seja, passivas e sob controle. Então existe muito prazer e essas memórias do prazer oral vão ficar marcadas e vão compor a nossa sexualidade. E aí a gente vai entrar na discussão, deixa eu só parar aqui um pouco. A gente vai entrar na discussão do caso em si, né? Isso foi só uma introdução pra gente entender que na verdade essa estrutura do funcionamento mental do Jeff Dahmer, ela é totalmente característica de um funcionamento primitivo oral, muito impulsivo por natureza. Então é como se realmente ele fosse uma consciência, e em determinados momentos ele tivesse essa consciência primitiva no corpo de um adulto com uma boa cognição para elaborar seus planos. Aí a gente vê a bizarrice que é, mas todos nós passamos por essas experiências. Então é isso que nos atinge e que causa uma angústia, assim, né? Porque em algum lugar da nossa mente está o prazer oral, em algum lugar da nossa mente está o sadismo oral. E aí quando a gente vê isso representado na realidade, mexe, cutuca uma coisinha que você não tem nome, porque nessa fase você ainda não dava nome para essas sensações. É pré-verbal, é aquilo que o Freud diz que fica no inconsciente. Aí você fica com uma angústia que você não sabe de onde vem essa angústia. Da identificação de algumas coisas. Tá? E aí vamos olhar, então, já que a gente entendeu um pouquinho de desenvolvimento emocional, aqui eu tentei fazer, porque é difícil, né? Uma linha do tempo da história de vida do Jeff Dahmer. Com base nessa linha do tempo, que a gente vai entender a dinâmica da personalidade dele, dos atos dele, do crime e tal, das compulsões. Isso é muito importante. Eu acho assim, eu me indigno, na verdade, com esses tipos de diagnósticos que são dados sem fazer uma análise detalhada, principalmente daquilo que está na cara, que ele é uma reprodução de um sadismo oral. Então, se eu quero entender o que fez, na verdade, ele ter uma fixação nesse período, é a parte do desenvolvimento que compreende principalmente o que ele sempre fala, a necessidade que ele tinha de controle, a ansiedade de separação que ele tinha, patológica, e o perfil do canibalismo, do controle, dessa sexualidade pré-genital, de dividir o corpo em pedaços, né? Que é a fase que vai de 0 a 3 anos de idade. Aí você vê entrevista, você pesquisa, você vai atrás das coisas e tudo. E aí as pessoas dizem, mas na infância
Ele dissecava lá os animais, abria a barriga dos animais. Gente, pelo amor de Deus, ele começou a abrir os animais, tá aqui um trovãozinho, com 9 anos de idade. Até aí, muita coisa aconteceu. Então, existe aquele discurso, né? O psicopata nasce pronto. Tá, mas por que um assassina mulheres com determinado perfil, num determinado contexto? Por que o outro vai para o canibalismo, né? Começa em determinado momento e tem todo esse ritual de despedaçamento lá dos corpos e de guardar os objetos como troféus e tal. Por quê? Porque a gente vê no Ted Bundy uma pessoa que se vitimiza e no Jeff Dahmer a gente vê uma pessoa que não faz nem questão de ser grandioso, que fala as coisas tranquilamente e que parecia que o tempo todo estava tentando que alguém o prendesse de fato, que nem tinha tantos cuidados assim. A sorte dele é que ele era branco, né? Numa comunidade que tinha muitos preconceitos e que ele passava batido ali várias vezes. Então a gente não vê essa coisa, essa grandiosidade. No próprio Maníaco do Parque, que também era um canibal, a gente vê a grandiosidade, né? A gente vê ele tirando a culpa dele. Até no discurso que ele fala, ele diz assim: elas eram bonitas, provocantes, colocando a culpa na vítima. No relato do Jeff Dahmer é muito racional, frio demais, racional, frio. Mas a gente não vê ele culpando as vítimas, ele sempre diz que a culpa é dele, ele exime os pais da culpa. Então não tem essas características dessa grandiosidade aí que a gente não observa. Pelo contrário, a gente vê um perfil mais esquizoide, mais frio, mas muito racional, inclusive. E então o que faz? Se nasce pronto, por que ele não já estava matando desde cedo? Por que ele não começou a matar no início da adolescência? Por que ele esperou 9 anos do primeiro crime para o segundo? E por que essa estrutura desse crime se formou dessa maneira? Então não existe dentro da área da saúde mental nada determinado exclusivamente pelo fator genético. O fator genético, biológico, ele sempre colabora, mas existem tantas maneiras de você cursar esse desenvolvimento com essa base biológica que você nasce, que a gente tem aí, por exemplo, gêmeos que nascem com a mesma base biológica e que têm personalidades totalmente diferentes. Então, se você quer entender, né, e até prevenir a evolução de quadros que cheguem nesse nível, porque dá para prevenir sim, você precisa entender a história do desenvolvimento que levou essa pessoa a fortalecer esses traços e esse padrão, né, de compulsão, de crimes e de sexualidade. Aí, quando você vai pesquisar, não tem muita coisa que fale realmente da história que é importante para fechar esse famigerado diagnóstico que vocês querem. Os diagnósticos em saúde mental são limitados. Hoje eles são de um jeito. No próximo CID, DSM, eles podem vir diferentes. Tem coisa que era doença, depois deixa de ser doença. Então, é muito importante a gente entender a compreensão psicodinâmica de um fenômeno. Por que o Jeff ele não é um psicopata? Por que ele não continuou matando os policiais na delegacia? O que fazia ele controlar os impulsos de alguma maneira? Ele não era psicótico, impulsivo, que via uma pessoa e pulava em cima igual um animal, né? Então, existem muitas variáveis, além do fator biológico, que vai determinar esse desenvolvimento e o fortalecimento desses traços, né? E assim, quando você entende, que foi o que a série tentou mostrar, né, a evolução de uma questão complexa desse tipo, você entende, né, a evolução da coisa. E você para com aquele estereótipo de o psicopata vai chegar matando, é frio, mata animais, não sei o que e tal. E nem sempre é assim. Inclusive, os crimes começam principalmente ali na adolescência e tal, e também não é por acaso. Início da vida adulta. Então a gente precisa, pra gente ter essa compreensão da situação, a gente precisa fazer uma análise rigorosa do desenvolvimento emocional e da personalidade desse indivíduo, de qualquer indivíduo.
E aqui eu fiz alguns marcadores com base na série, com base em algumas entrevistas que eu observei. E aí, existem algumas escalas hoje em dia que medem o estresse tóxico, que é aquilo que ameaça a tua saúde mental. E aí o do Jeff preenche, eu acho que todos os critérios aí, mas também muitas outras pessoas preenchem, né? Então é a conjunção de várias variáveis que vão direcionar uma pessoa, né, e chegar nesse extremo que é raro de um perfil, né, de serial killer dessa natureza aí, assustadora. Então, existem dados, é lógico, biológicos, e existem várias pesquisas em desenvolvimento que mostram que você aprende muita coisa antes de nascer. Então, houve na série algumas passagens em que a mãe descreveu, né, a gravidez, que é o primeiro grande estressor aí, em que ela apresentava aparentemente os sintomas psicóticos. Parecia uma depressão psicótica, mas poderia ser um transtorno bipolar. Então, não dá para avaliar, porque não dá para analisar, né, o caso da forma como a gente deveria. Mas já é uma situação muito, muito estressante. Que ela diz que ela não queria ter o bebê, então típico mesmo de uma depressão. Mas aparentemente não era uma depressão assim, é que a mãe se retraía, chorava, era mais marcada por agitação também, tentativa de suicídio, tomar medicação excessiva, então provavelmente ele teve aí uma intoxicação, né, na vida no ventre. E isso pode afetar, né? Ele pode nascer com nível de cortisol alterado, ele pode nascer com um temperamento mais agitado e isso prejudicar a conexão que ele vai ter com a mãe dele, mas por causa do cortisol aí dentro da vida intrauterina. Então, se a pessoa já vai nascer com uma genética que tem mais impulsividade, mais agressividade, que isso é genético, isso é o temperamento, a parte genética, quando ela estiver no ventre, quando ela sair, o ambiente for também muito ansiogênico, causar muita ansiedade, esse cortisol vai lá pra cima, né? Fica mexendo o tempo todo com a agressividade, com as fantasias agressivas aí. Mas muitas crianças passam por isso também. Só são mais elementos somando aí. Então aqui eu tenho um trecho de um livro atual de neurociências que diz assim, né? Que os efeitos de algumas drogas no cérebro vão ter vários efeitos no próprio cérebro do bebê, que leva a algumas alterações, desde alterações na aprendizagem, na atenção, mas também nos déficits de empatia e de comunicação com as outras pessoas. Então aí a gente já marca essa gestação como perigosa do ponto de vista biológico, do ponto de vista psicológico, por conta do estresse. E imagine o nível de atenção e de tensão que um bebê precisa estar dentro da barriga, sentindo o sofrimento da mãe. Então, talvez ele ficasse mais em alerta, mais ansioso e talvez ele ficasse mais desperto também para essas coisas associadas às vísceras, aos barulhos ali da vida intrauterina. Mas essa fixação que ele tem por vísceras, esse prazer, é muito associado aos traumas vividos na vida intrauterina. E aí as pessoas andam dizendo que é porque ele abria os animais. Ali ele já estava tentando, como um bom menino na fase de latência, ele já estava tentando sublimar uma dor antiga. Porque eu posso oferecer violino para minha filha, e porque eu gosto. Se ela não sintonizar, ela não vai fazer o violino e curtir essa experiência. Então o pai ofereceu uma coisa, ele poderia ter nojo, ele poderia dizer, não pai, eu não quero, não, eu vou. Por que ele sintonizou e ele ficou ali fixado nisso? Porque com certeza já era uma estratégia de sublimação para esses impulsos aí, que deveriam estar registrados de alguma maneira no psiquismo dele, incomodando de alguma maneira. Então a gente precisaria ter uma análise muito detalhada dessa gestação para a gente entender as fantasias sexuais dele.
Porque quando ele regride na sexualidade, ele regride para esse estágio mais primitivo do desenvolvimento emocional, que tem a ver com a relação com a mãe e não com a relação com o pai. A sexualidade pré-genital, ela é muito antes desse destaque da figura paterna dentro da constituição da sexualidade. E assim, o que mais que eu posso falar desse contexto? Porque é muita coisa, né? Então a gente precisa entender que ele passou esses estressores dentro da barriga da mãe dele e que não eram nada brandos, eram bem graves, né? E que quando ele saiu para o mundo, que o nascimento é um trauma, né? Imagina, se ele já nasceu ansioso, com nível de estresse elevado, né? Imagina ele sair e o pai diz, né, que a mãe não segurou ele nos braços porque ela estava com um quadro depressivo. E aí existe na depressão, ela seguiu nesse estado depressivo, que é o segundo ponto, ao longo do desenvolvimento dele, até onde se via, ela estava, até hoje parece, não sei se ela está viva não, mas até nas entrevistas a gente via essas características, de uma certa impulsividade, agressividade, paranoia, sintomas psicóticos. Então ele conviveu com uma mãe depressiva, que dentro das escalas do trauma é um estresse tóxico terrível, né? E o que acontece? Quando você já tem na base do desenvolvimento traumas muito potentes, você fica um especialista nas defesas e no funcionamento da base do desenvolvimento primitivo. Então quem trabalha com desenvolvimento infantil sabe que a depressão materna, ela destrói o desenvolvimento de muita gente. Porque ela quebra a sintonia, ela quebra uma simbiose saudável, e aí, dependendo de detalhes que aconteceram, principalmente nesse primeiro ano de vida dele, isso foi fundamental para sustentar dentro do mundo imaginário dele, das fantasias, essas fantasias orais que eu falei para vocês. Tanto o sadismo oral quanto o prazer oral. Eu não sei se ele foi amamentado, até que período ele foi amamentado, se ela parece que continuava usando as medicações, e tem um agravante, que se você vai ver esse agravante em vários filmes, como por exemplo o filme As Horas, na série O Gambito da Rainha, que é a criança que vive com uma mãe suicida. Ela vive num desespero, ela vive sempre atenta. E aquela cena que mostra a mãe dele saindo para fazer lavagem, porque tinha se intoxicado com a medicação, é uma cena assim tristíssima para quem trabalha com crianças e com desenvolvimento, e que não aconteceu só uma vez. Então, olha, a mãe é o primeiro amor, é aquele amor que surge no estado narcísico, e aparentemente o que dá para entender é que para ele era um amor inalcançável, que estava sempre por um fio, ou por um fio para morrer, ou por um fio para ir embora, porque ela vivia brigando ali, os pais viviam brigando e para ir embora. Então, ele não teve aquela paz de curtir um amor. E não é só isso, muitas crianças também passam por isso, né? Só estou explicando aqui o desenvolvimento dele, com base nos dados que a gente tem. E aí, o que acontece? A mãe deprimida não se conecta com a criança, ela tem uma grande possibilidade de se fechar no seu mundo, nas suas fantasias, e despertar para uma dinâmica esquizoide. Só que o ponto-chave aí que a gente deveria saber é qual a patologia de fato que ela tem, para saber esse fator genético que ele poderia ter herdado e que poderia dar essas conotações mais patológicas que fragilizasse o ego e o superego dele. Mas assim, esse ambiente em que ele nasceu faz com que ele se fixe nesse estágio oral e narcísico, se feche no seu mundo. E em algumas entrevistas as pessoas diziam que ele era uma pessoa muito tímida, muito solitária e muito triste. E aí você vai acompanhando, né, o desenvolvimento dele. Quando chega por volta dos 3 para 4 anos, que o pai dele relata, ele passou por uma hospitalização e cirurgia. Os casos de hospitalização também são verdadeiros traumas para o desenvolvimento emocional e da personalidade. Por quê? Porque a criança com 3, 4 anos, ela tem pavor de cortes, ela tem aquela histeria, né? Aquela fobia. Se cortou um pedacinho e saiu sangue, ela acha que o corpo dela vai se desfazer. Então a criança tem uma visão de corpo, nesse período, nessa idade, muito, muito frágil. Então,
a criança passar por uma cirurgia e sentir que mexeram no corpo dela, que abriram o corpo dela e que ela passou de novo por um risco de morte e provavelmente aí ela se afastou também da mãe e ainda tem mais, como doente, dando trabalho para uma mãe que provavelmente não dava atenção para ele, é muita coisa que fica marcada. Então isso só faz ele se voltar mais para essa estrutura, corpo, parte de dentro do corpo, estão abrindo meu corpo, eu não tenho controle sobre isso, né? E então eu vou sentir prazer abrindo o corpo de outras pessoas, porque aí eu estou no controle. Isso depende de como se deram essas circunstâncias dessa cirurgia também. Mas o que que acontece? Uma cirurgia com 3, 4 anos de idade, o que que vai fazer? É um trauma e vai fazer ele vai fazer o que em termos de desenvolvimento emocional, defesas e desenvolvimento da personalidade? Vai fazer ele recuar para onde, na linha do desenvolvimento, ele se sentiu confortável. Então, parece que o tempo todo, como o ambiente não estava bom, era como se, provavelmente, é muito provável, que enquanto defesas, a cada trauma, ele quisesse voltar para a barriga de novo. Que aparentemente, por mais que tivesse estressores, ainda é o lugar de maior referência de segurança. Mas isso não é tudo. Quando ele está no auge ali do complexo de Édipo, porque ele precisa de amor, a mãe ainda está doente, lembre-se que de 4 para 5 anos, de 5 para 6 anos, com 5 anos que ele saiu da cirurgia, precisando talvez de colo, atenção e tudo, a mãe engravidou. Quando uma criança vê uma mãe grávida, ela fica assim encantada para a barriga, porque desperta mais essa ideia de que existe muita coisa interessante dentro do corpo do outro, na barriga do outro. Você quer ver uma criança enlouquecida? Você vê uma criança assim de 4, 5 anos, quando ela vê uma grávida, ela fica louca assim, olhando para a barriga assim, encantada, hipnotizada. Porque mexe com essas fantasias de um dia eu já estive aí, né? E aí nasce um irmão. O nascimento de um irmão, dependendo do contexto, é outro trauma. E, ao que tudo indica, a mãe fez um vínculo com o irmão que com certeza mexeu com a inveja dele. Porque se você ver até nas fotos, a mãe tá sempre do lado do David e ele tá sempre no outro extremo. E ela tem um encanto por esse David, tanto é que ela levou o David com ela. Talvez ela tenha associado o Jeff a todo esse extremo do sofrimento dela e não conseguiu fazer uma boa conexão com ele. E aí só restou para ele o pai. E aí o David, na verdade, a gente não vê nas entrevistas o Jeff falando do David, né? E eu não sei até que ponto isso mexeu com a inveja dele. Mas o que acontece? Mais um estressor desse tipo, o nascimento de um irmão no auge do complexo de Édipo, onde ele precisava de se sentir amado, desejado. Imagina ele ver isso tudo sendo dado pro irmão dele, né? Eu não sei até que ponto isso, nas relações dele com os meninos que eram amados, que eram os rapazes que ele se encantava, né? Mexia com essa inveja primitiva também na relação com o irmão dele. E também tem outra questão, quando você vê um irmão, e se você vê o irmão sofrendo e tudo, também você revive o seu estágio primitivo. Então, mais uma vez, ele estava sempre voltando ali para essa fase primitiva do desenvolvimento, com base nesses eventos de vida. Ao longo de tudo isso, os pais estavam em constantes brigas e ameaças de separação. Isso passa uma ideia de que assim, olha, o ambiente não é confiável, os meus pais podem ir embora a qualquer momento. Aí ele tentava cuidar, ele tentava se responsabilizar, mas às vezes ele se isolava, ele desistia, se isolava, ia pra floresta e tudo. Por quê? Porque ele queria ir pra algum lugar onde ele tivesse controle. E prender os sapinhos no vidro é uma coisa assim, é prender, né, fetos, né, um girino, é um bebê sapo aí, né, que ainda tá em desenvolvimento. E que ele colocava no vidro, parece uma barriga, né, com água, e para ele era muito importante ter o controle desses bichinhos ali, e ele fugia na hora de brigas, isso ele fala em algumas entrevistas, que ele ia pra floresta e tal, e catava esses bichos e tal e tudo. Por quê? Porque ele queria ter o controle na mão dele, né, dessas criaturinhas aí. E aí,
viver nesse clima instável que ele vivia, inclusive ele viu várias vezes a mãe apontando faca pro pai, né? Isso ficou bastante claro na série. É o ambiente dando uma mensagem para ele o tempo todo assim, olha, aqui fora tá uma loucura, tá tudo muito instável. Aí isso aumenta o quê? Assim, nele, a necessidade de controle. Não dá para ele confiar no pai nem na mãe, porque eles estão o tempo todo, o pai sumia, voltava com raiva, chegava, eles brigavam, e a mãe lá, com certeza mais apegada no outro irmão. E o que sobrava para ele? Eu que tenho que ter o controle das coisas, né? Então, esse tipo de ambiente faz com que as crianças se sustentem nessa necessidade de controle. Aí elas controlam o quê? As emoções também. E se torna o quê? Frio, tímido, introspectivo, não dá trabalho. Tanto é que você não vê tantos problemas dele na escola, assim. Como aqueles... Eu atendo crianças com hipótese de transtorno de conduta que dão muito trabalho na escola, que brigam, que batem e tal. E aí, diante de todo esse contexto, só foi aos 9 anos que ele começou essa relação com os animais mortos. Então, o que acontece aos 9 anos? As crianças têm muitos impulsos, elas têm defesas muito potentes, elas guardam os impulsos muito bem guardados, inclusive os impulsos sexuais. Então, se ele era um menino tranquilo, isso quer dizer que ele conseguiu organizar até um superego que sustentasse, se ele entrou na latência com essas características, que aparentemente isso aconteceu, isso quer dizer que ele conseguiu desenvolver um superego, mesmo no caos aí, né, que segurasse e usasse defesas mais maduras para controlar os impulsos. E dentro dessas defesas está o manejo com esses animais aí. Aí ele deslocava prazer sexual, agressividade, tudo que o ambiente despertava nele. Por quê? Um ambiente sem cuidado, sem atenção e sem prazer faz uma criança se masturbar,